É muito importante a vida que a pessoa leva depois que ela é curada. John J. Lake até fala, numa das pregações dele, ele até citado pelo irmão Reagan nesse livro, ele diz que às vezes a cura instantânea, ela é maldição. Por quê? Porque a pessoa é curada e não dá muita ênfase a Deus, mas quando uma cura é progressiva, quando ele fala sobre isso, ele diz que a pessoa vai aprendendo a crescer em Deus até receber. Então a pessoa que é curada instantaneamente, se ela não nasceu de novo, ela pode perder essa cura. Eu passei para vocês domingo passado o testemunho daquele jovem. Hoje mesmo eu falei com a mãe dele. Ele teve câncer com 7 anos, tiraram metade do cérebro, eu nem sabia que podia fazer isso. Aí ele ficou até os 14 anos vivendo perfeitamente, tomou quimioterapia, como ela disse, radioterapia 14 sessões, quimioterapia 26, mas aos 14 anos, 7 anos depois, o câncer voltou, tomou o resto do cérebro. O médico operou, como ela disse, que era muito grave e que deixasse ele em casa, que ele tinha 3 meses de vida. Ela levou para um culto que eu fui pregar. Pela primeira vez na minha vida eu falei na palavra que Deus era o fabricante, pela primeira vez, veio na hora. Quando ela disse que o cérebro dele estava todo tomado, eu disse, só pode ser um cérebro novo, porque arrancou, metade já foi tirado, e agora a outra metade está com câncer, e ela disse que ele tinha 3 meses, eu disse, se na medicina não tem transplante de cérebro, no céu tem. E aí eu orei por ela, repreendi o espírito de câncer, declarei a cura, e depois de 1 ano, como ela contou aqui, o menino não morreu com 3 meses, quando ela foi fazer aquele exame anual, não tinha mais tumor, não tinha mais câncer, era um cérebro novo. Mas eu conversando com ela, eu perguntei, ele congrega em algum lugar? Ela disse, não, ele é um menino bom, não gosta de festa, é dentro de casa, é estudioso, mas não congrega, ou seja, depois de 17 anos, ele está com 31, ela disse, depois de 17 anos, o tumor voltou? Não, voltou um tipo de um líquido, que ela diz até o nome do líquido no cérebro, que se ele não operar para tirar, pode afetar a visão e a locomoção dele. Mas o inimigo veio com o líquido. Por quê, querido? Porque é importante você manter a cura, porque a cura pode ser perdida. Se você abrir a boca e disser, eita, não fui curado, minha gripe voltou, minha virose voltou, ela volta mesmo e se aloja. Vida e morte está no poder da língua. Tem que ter cuidado antes de falar, sabendo que a cura de Deus é uma cura espiritual, pelo Espírito. Na primeiro dia que eu ministrei a vocês, eu falei sobre a origem das doenças e falei como era que o diabo atuava no corpo, né? Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente declara. Amém, queridos? Outra coisa também que é interessante a gente entender é que a cura, ela pode vir pela iniciativa de Deus, ou ela pode vir pela nossa própria iniciativa. Aquela senhora que eu falei, que disse que estava cega, foi uma palavra de conhecimento. Quando eu estava pregando, eu dei uma palavra de conhecimento, que tinha uma pessoa ali, que estava com dor de cabeça, mas não era problema da cabeça, era nos olhos, e ela veio. Então foi Deus o quê? Deus agindo em favor de uma pessoa. Isso é Deus, uma palavra de conhecimento. O irmão Rega fala que muitas vezes, antes dele pregar, ele passava boa parte da noite, da madrugada, orando em línguas, e Deus já mostrava às pessoas do culto no dia seguinte, e Deus mostrava o que a pessoa tinha. Então ele falava, tem uma pessoa aqui que está com dor na coluna, aí a pessoa já vinha. Isso é o que? É Deus agindo em favor das pessoas, uma palavra de conhecimento. Eu lembro que eu fui pregar numa cidade entre rios com o Christian, e quando eu estava a caminho, Deus me mostrou, eu orando em línguas, ele dirigindo, que tinha uma pessoa naquele lugar, iria naquele lugar uma senhora, veja que coisa específica, que ela teria 3 nódulos em um seio e 2 do outro. Veja, 3. Aí, quando Deus me dá uma palavra dessa, eu vou
meditando ela, vou orando em línguas, vou para ter a convicção, porque vem dúvida, quer vir dúvida, se é Deus, se não é, se é minha mente, se não é. E geralmente quando eu começo a pregar, eu falo. Eu digo, olha, comecei a pregar, eu digo, olha, tem uma pessoa aqui, está com 3 nódulos, num seio, 2 no outro, é muito específico, está com 5 nódulos. E quando eu falei, não veio ninguém. E eu pregando, quando pensa que não, veio uma jovem com uma senhora correndo e disse, eu a convidei para vir para o culto, ela não é evangélica, mas ela estava no DI com o neto, que o neto dela não se adaptou, estava gritando aqui na nave, e ela me disse que tinha feito exame e tinha dado nódulos. E eu fui perguntar, ela disse que são 3 em um seio e 2 no outro. 3 numa mama e 2 na outra. E quando ela veio à frente, eu orei por ela e ela pegou e desapareceu instantaneamente. Amém? Isso é o quê? É Deus no seu infinito amor se movendo para uma pessoa. E na mesma hora, aquela senhora se entregou ao Senhor Jesus. Amém? Ela aceitou Jesus. Uma vez, querido, aconteceu comigo numa Assembleia de Deus, lá em Juazeiro da Bahia, minha terra natal. Eu disse, era um culto de final de ano. Foi até interessante porque o pastor, tudo é experiência, o pastor me deu a palavra, depois de muita oportunidade, me deu uma palavra 15 para meia-noite, e ele disse, olha, são 15 para meia-noite, quando for 30 segundos para dar meia-noite, o senhor para, eu oro com o povo, início do, porque era dia 31 de dezembro, e depois eu lhe volto a palavra. Eu digo, glória a Deus, amém, Senhor. Eu digo, vou pregar 15, ora pelo ano novo e eu pego a palavra de novo. Tudo bem, tá bom, pastor, o senhor é autoridade, né? Aí, o que aconteceu? No início do culto, quando eu peguei a palavra, Deus falou comigo. Tem uma jovem aqui com nódulo, caroços em uma das mamas. Ninguém veio. E eu falei, ninguém veio. Aí eu continuei pregando. Quando deu ele deu o sinal, eu parei um pouquinho, ano novo, aí ele pegou a palavra, orou com todo mundo. Ano novo, para que todo mundo se confraternizou, aí voltou o microfone para mim. Quando voltou para mim, o Senhor falou comigo de novo. Faça o apelo com relação aos nódulos. Quando eu fiz o apelo, se levantou uma senhora com uma jovem. Quando essa senhora se levantou, ela veio à frente e ela disse, olha, eu sou mãe dela, eu vim pegá-la porque rompeu o ano, eu não frequento a igreja, eu sou católica, ela é que frequenta, mas ela é surda e muda, por isso que ela não veio à frente, mas ela fez exame essa semana, e ela está com 2 nódulos numa das mamas. Eu digo, amém. Aí ela veio à frente, aí na hora, querido, eu disse, pois ela vai ouvir, ela vai falar agora. Orei, nada, fale, orei de novo, fale, ela, Aí eu quebrei a cara, meu. Está escutando? Aí orei por ela, as mamas, os nódulos sumiram, mas ela não falou, nem ouviu. Aí eu fui para casa emburrado, cheguei em casa, não consegui dormir, vi o dia amanhecer, e eu disse, por que, Senhor, ela não falou, ela não ouviu? Ele disse, porque você queria honra para você. Eu não falei que ela ouvir nem falar. Você quer se exibir, está com soberba. O que eu falei, eu honrei, que ia sumir os nódulos da mama dela. Agora, quando eu ouvi falar, é por sua conta. Eu me ajoelhei e chorei tanto nesse dia, irmão. Eu digo, é verdade. Quem quebrou a cara fui eu. Chorei tanto, eu digo, pai, me perdoe. Ele disse, para você aprender. A honra é minha, viu? Eu digo, amém. Sou eu que faço. Eu digo, é verdade. Tá bom, pai, obrigado, viu? Obrigado. Já pensou se aquela surda fala e ouve? Eu ia pensar que eu era o próprio Deus, né? Eu ia sair de lá subindo nas paredes, né? Mas Deus é bom, amém? Deus é bom, Ele nos ama. Então, querido, a cura pode vir pela iniciativa de Deus. Lembra do tanque de Betesda? Que um anjo agitava as águas, quem pulava primeiro e caísse ali era curado. Ali era a iniciativa de Deus. Se Deus quisesse pegar uma praça que tem água, Deus dissesse, quem pular primeiro, Deus não pode fazer isso? Pode, Ele é soberano. Se Ele quisesse, Ele faria hoje isso. Quem pular, o anjo vai curar. Pode. Ele não faz. Hoje tudo acontece através da gente.
Mas, quando Deus cura pela iniciativa dele, a cura é por iniciativa de Deus. Mas existe também a cura pela iniciativa das pessoas. A mulher do fluxo de sangue, vamos ver daqui a pouco a passagem. Ela estava em casa, foram falar de Jesus para ela, ela creu e ela teve que romper a multidão e tocar. Quando ela tocou, Jesus disse: alguém me tocou. Você pode ver que Cristo não orou por ela, Cristo nem sabia quem ela era. Ela disse: por quê? Ele disse: porque de mim saiu o poder. Ou seja, Cristo não fez nada, tudo ela que fez. Ela disse que se eu apenas tocar na veste dele, eu sararei. Como ela falou, criei, por isso falei, aconteceu. E quando ele virou, que ela relatou tudo o que tinha acontecido, ele disse: a tua fé te salvou. Não fui eu, foi a tua fé. Como você disse, aconteceu. Então a cura pode vir pela nossa iniciativa, quando a gente vem à frente, crê na palavra, crê no poder de Deus, do nome de Jesus, a gente vem à frente, ou pela iniciativa de Deus, quando Ele dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e toca em algum ponto, em alguma doença que você está passando, ou enfermidade que você está passando. Então, essa cura, ela é feita pela iniciativa de Deus. Amém, queridos? Quando Deus age numa palavra de conhecimento, querido, acontece, nunca vi Deus me dar uma palavra de conhecimento para eu falar e não acontecer, porque Deus sabe a situação da pessoa. Amém? Então, eu falei com vocês que a cura pode ser perdida, né? A cura pode ser pela iniciativa nossa ou de Deus, e a cura pode ser gradual. Onde é que está na Bíblia a cura progressiva? Os 10 leprosos. Eles chegaram para Jesus, quando Cristo mandou eles se apresentarem ao sacerdote, que na época tinha a função de médico, diz que quando eles estavam indo, eles foram curados. Quando eles estavam indo. Então, está lá em Lucas 17. E só um veio agradecer, que por sinal era samaritano. Outra palavra na Bíblia, lá em Mateus 4, o filho do centurião. Quando o Cristo deles disse: olha, Senhor, meu filho está doente, à beira da morte, se não vê os sinais não crereis, vá, o seu filho vive. João capítulo 4. Quando o centurião saiu, que chegou na cidade dele, encontrou no caminho os seus servos, disse: que horas? Disse: o menino está bom. A partir de tal hora, o menino começou a melhorar. Então a cura foi progressiva. A febre o deixou, mais ou menos na terceira hora. E ali, a cura daquele jovem foi uma cura progressiva. Amém, queridos? Agora eu quero falar sobre... chama irmão Reiga e Doug Jones, ele chama de a dupla imbatível. Abra aí comigo Lucas, capítulo 5. Versículo 17. Pode colocar aqui, Lucas 5, 17. Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, diga ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Eles pegaram os tops, né, os fariseus, mestres da lei, de todas as aldeias, escolheram um e foram lá, para quê? Para que eles fossem auferir, fossem fiscalizar a pregação, a palavra de Jesus. Foram nesse objetivo, de ver o Cristo ensinando, se era de acordo com a lei ou não. Aí veja, e o que? E o poder do Senhor estava com ele para curar. Veja que Jesus estava ensinando e o poder de Deus estava com ele para curar. O poder está na palavra. Se você estiver ensinando aqui, o poder de Deus está aqui para curar. Amém? Então o que acontece? Versículo seguinte, o 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Pode continuar. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Quando eles, 4 homens, eu acho que eram 4 ou 2, não sei, resolveram levar o colega na maca e disseram: você vai ser curado.
tem um homem ali que opera em sinais. Quando eles chegaram na casa de Jesus, a multidão não deixou eles passarem com a maca. Tinha muita gente e Cristo pregando na casa dele. Eles desistiram, não. Olharam para o telhado e disseram: vamos descê-lo pelo telhado. Tanto eles tiveram fé, como o aleijado, né? Poderia cair lá de cima. Agora veja, eu pesquisei, diz que as casas em Israel, naquela época, a maioria tinha escada. Já era para a pessoa ir lá para o telhado. Então essa casa deveria ter uma escada. Eles subiram pela escada. Quando chegaram no telhado, imagine a cena. Que homens ousados em fé. Jesus pregando na casa dele e os caras abrindo o telhado, né? Aquela multidão que não deixou passar, começou a cair poeira na cabeça, pedaço de telha. E eles abrindo, abriram o buraco, viram se dava para passar a marca toda. Quando eles abriram um buraco bem grande, dava para passar toda a marca, eles foram descendo. Eu acredito que eles ligaram madeira, que não saía de baixo, batia na cabeça, né? Aí quando eles foram descendo, o povo foi abrindo, acharam logo espaço, não? A marca batia na cabeça. Aí disse: vendo-lhes a fé. A fé, ela é vista. Jesus viu a fé deles. Queridos, o Doug Jones, ele disse que até então ele só olhava para essa parte dessa passagem, o fato da fé, vendo-lhes a fé. E aí, vendo-lhes a fé, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque aquela doença deveria ser consequência do pecado. Ninguém sabe a vida daquele homem, mas Jesus sabia. E aí disseram: quem é este que pode perdoar pecado a não ser Deus? Aí ele disse: para você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, pega o teu leito e anda. Então, na hora que Cristo falou com ele, eu pergunto a vocês: aqueles homens tinham fé? Tinham. Tanta fé que não desistiram. Eles podiam chegar naquela hora e dizer: olha, não dá para a gente passar, a multidão não deixa, vamos embora, a gente volta outro dia. Não, eles viram que o único empecilho entre eles e Jesus era o telhado. Foram lá, abriram o telhado e desceram. E por que aquele aleijado não andou nesse processo? O aleijado tinha fé? Tinha. É tanto que podia cair lá de cima. Por que o aleijado não andou? Porque, querido, é como ele diz, o Jones, teve que haver a união da fé com o quê? Com o poder curador de Deus. Esse poder curador de Deus estava ali para curar. O versículo é claro. Jesus estava ensinando e o poder curador de Deus estava presente para curar. Quando uniu a fé com o poder que estava em Jesus, que estava naquela atmosfera, aquele homem andou. Ele disse que é a dupla imbatível. Ele fala, Jones, que é impossível uma doença ou enfermidade continuar no corpo quando há a unidade da fé com o poder. Então, querido, o que acontece? Qual era o obstáculo deles? O telhado. Eles venceram esse obstáculo. Ele conta outra passagem no livro dele, que é a mulher do fluxo de sangue. Você pode ver que ela estava em casa há 12 anos, sangrando, com hemorragia, já tinha gasto tudo que ela tinha com os métodos e remédios, e a situação dela era de mal a pior. Marcos capítulo 5, não lembro o versículo. O que acontece? Diz que ela ouviu falar de Jesus. A fé vem por ouvir. Chegaram na casa dela e disseram: mulher, tem um Jesus aí, que ele cura, aleijado anda, cego vê, surdo ouve, mudo fala. E ela ouviu falar. Queridos, naquela época, se você pesquisar, lá em Levítico, não lembro agora, acho que é Levítico 6, falava que a mulher no período menstrual, ela era tida como maldita. Se ela sentasse numa cadeira, essa cadeira tinha que ser purificada por 7 dias. Então a mulher, pelas leis sanitárias, ela era proibida de sair de casa menstruada. Lá em Israel era assim. Ela podia ser apedrejada se soubessem que ela estava na rua menstruada. E aquela mulher já era ré, confesso, 12 anos sangrando. Em quê? Prisão domiciliar. Aquela mulher não podia sair de casa.
Se ela saísse, havia o risco dela ser apedrejada. Você imagine a dificuldade que ela teve para romper a multidão. Ela teve que romper a multidão. É tanto que ela viu que ela não teria um momento de diálogo com Jesus. Aquele diálogo que Jairo teve com Jesus. Jairo era o chefe da sinagoga, que na época era o prefeito daquela região. Se você vê no início desse capítulo, o Jairo fala da situação da filha dele, que morreu, tinha 12 anos. Mas ela viu que ela não teria espaço para conversar com ele. Quando ela fosse conversar, a multidão ia voar em cima dela. Maldita, moribunda. O que acontece? Ela chega e diz: se eu apenas tocar na veste dele, eu sararei. Ela começou a declarar no caminho, várias vezes: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Aí eu pergunto a vocês: essa mulher tinha fé? Tinha. Tanta fé que ela saiu de casa, sendo proibida pela tradição da época de sair. Ela rompeu uma multidão. E por que ela não foi curada? Porque quando ela tocou na roupa dele, Jesus disse, viu Jesus que dele saiu poder. Houve união de quê? Do poder com a fé. Quando o poder se uniu com a fé, ela foi o quê? Curada. Ele perguntou: alguém me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, tanta gente te empurrando. E o Senhor diz: alguém me tocou. Ele diz: de mim saiu virtude. Outra versão diz: de mim saiu poder. E ele ficou perguntando. E ela, tremendo e temendo, um temor, ela contou a ele tudo o que tinha acontecido. Que ela tinha gasto tudo com os médicos, que ela ia de mal a pior, que foram na casa dela. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Eu não te conhecia, não sabia da tua hemorragia, nem sequer falei com você, nem pus as mãos sobre você. Não, você tocou em minha roupa, e ao tocar na minha roupa, o poder saiu. Querido, eu penso, a Bíblia não fala, mas eu penso que nem Jesus sabia, como homem, desse fato, porque este foi o primeiro momento em que se percebeu que da roupa dele saía poder. Quer ver? Vai para Mateus 14. Mateus 14, vou ver qual é o versículo. Mateus 14, versículo 34. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, ou seja, esses homens estavam naquela multidão, quando ele disse: Jesus, alguém me tocou. E a mulher disse: olha, eu comecei a declarar, se eu tocar na sua veste seria curada, se eu tocar seria curada. Aí esses homens estavam lá e viram que a roupa de Jesus curou. Olha, quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos que estavam doentes e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos que tocavam ficaram sãos. Eu penso que aquela mulher, pela fé dela, ela proporcionou que a cura viesse através das vestes de Jesus. Amém, queridos? Ao declarar isso, então sempre haverá uma manifestação do poder de Deus quando a fé se une com o poder curador. E tem uma terceira passagem que é tremenda, que é a passagem de Bartimeu, o cego de Jericó. Quem era cego em Israel e Bartimeu ficou cego depois, ninguém sabe qual era o nome anterior de Bartimeu, mas quando uma pessoa nascia boa, nascia saudável e ficava cego depois, ela passava a ter o nome do pai, Bartimeu, filho de Timeu. Filho, Timeu, o pai dele. Ele perdia a identidade. O cego em Israel não tinha valor. Se o nome dele fosse Ezequiel, na hora que ele ficou cego, ele perdeu o nome de Ezequiel e passou a ser chamado filho do pai, Bartimeu. Então aquele homem era desprezado. Quando ele está na beira do caminho e dizem que
ele ficava distante dele, de 5 a 7 metros, o local que iam botar esmola. Ele sentava aqui e de 5 a 7 metros ficava lá o balde da esmola, porque ele era tido como maldito. Onde ele chegava, um maldito. Então, Bartimeu estava distante do ofertório para ele, e ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu falar, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, porque disse que da descendência de Davi viria o Cristo. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois de muito gritar, os discípulos disseram: Senhor, quer que a gente o interrompa? Ele está atrapalhando. Cristo estava pregando e Bartimeu estava ouvindo. Eu creio que foi estratégia de Cristo para que ele ouvisse o suficiente para que ele gerasse fé. E na hora que disse Cristo: não, pode chamá-lo. Quando chamaram, ele estava sentado. Diz que ele deu um salto e jogou o quê? A capa fora. Quando ele jogou a capa fora, querido, se você for pesquisar, todo cego em Israel, ele era obrigado a usar uma capa de couro. Aquela capa de couro é que demonstrava para a multidão que ele era cego. E quando a multidão viu um homem com capa de couro, a multidão passava 7 metros de distância. Ele era tão desprezado que ficava uma circunferência sem ninguém, porque ninguém queria chegar perto, porque ele era tido como maldito. Mas na hora que disseram: o mestre te chama, ele disse: capa nunca mais. Chegou aquele que vai me curar da visão. E a primeira coisa que Bartimeu fez foi jogar a capa fora. Aqueles homens, o que atrapalhava aqueles homens de chegarem no poder de Deus era o telhado. O que atrapalhava aquela mulher era a multidão. Eles tiveram que vencer algo. E Bartimeu era o quê? A capa. Se Bartimeu chegasse com a capa, Cristo nada faria. Mas quando Bartimeu chegou sem a capa, Cristo disse: ele está crendo. Se ele largou a capa, é que ele sabe que eu sou a solução para ele viver agora sem capa. E Cristo disse: Bartimeu, o que é que você quer? O que é que você quer, Bartimeu? Ele disse: Senhor, eu quero voltar a ver. Pode ver que ele disse: eu quero voltar a enxergar. Ele já tinha enxergado antes. Está lá em Marcos 5, Marcos 9, parece que versículo 40, coisa assim. Eu quero voltar a enxergar. Jesus: seja feito conforme a vossa fé. Ou seja, Jesus diz: como você creu, jogou a capa fora, já começou a andar sem capa, você já começou a vivenciar a sua fé. Mas por que Bartimeu não enxergou quando ele jogou a capa fora? Ele não se arriscou? Poderia ser também apedrejado. O cego não poderia dar sem capa, poderia ser pisoteado. Por quê? Porque tinha que ver a união entre a fé de Bartimeu e o poder curador de Deus. Quando Bartimeu chegou diante de Jesus sem a capa, demonstrando que estava crendo, o poder curador de Deus agiu, e a fé com o poder curador de Deus trouxe para Bartimeu o quê? A visão que ele precisava. Amém, queridos? Então você tem que crer na palavra, você tem que confiar no que a palavra diz. É muito importante a fé. E existem também pessoas que são usadas, pessoas que têm unção, pessoas que têm usadas por Deus para isso. Queridos, há uma diferença entre o agir pela fé e uma diferença do dom do Espírito em operação. Quando o dom do Espírito está em operação, os dons de poder, dom de curas, dom de milagres ou dom da fé, independe da fé da pessoa. Independe. Eu lembro que eu fui o primeiro a pregar lá em Salvador, no apartamento de Ivane e pastor Raimundo. Quando eles foram para lá para abrir uma obra, eu fui o primeiro a ministrar no apartamento deles. Primeiro culto, eles me honraram, que ministrou fui eu, e se converteu Tamires, a primeira ovelha no apartamento deles. Quando eles foram inaugurar o primeiro prédio, eu fui também. E eu fui ministrar um módulo do Rema, que está aquele que cura. Eu lembro que quando eu passei da divisa de Sergipe para Bahia, eu senti uma paz tão grande, que eu sentia peso espiritual. Era impressionante. E eu dirigindo, o Regis dormindo, pela linha verde,
eu não senti nenhum peso. Eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí na hora, Deus falou comigo. Deus disse, as pessoas serão curadas independentemente da fé deles. Para você ter ideia, esse modo do rema que eles fizeram antes do rema chegar em Salvador, foi R$5 que eles cobraram, e foi 5 dias da aula Cristo é aquele que cura, na época eu lembro. E veio à frente um casal com um garoto de mais ou menos 11, 12 anos. E quando esse casal veio, eles disseram que eram católicos, tinham pago aqueles R$5, porque graças a Deus, Deus tinha operado muitos sinais nesses dias. Quando a igreja está começando, querido, Deus opera sinais extraordinários, porque Deus quer que a igreja cresça. Para você ter ideia, no primeiro dia que eu estava lá, uma senhora foi cheia de ferro na perna, ela tinha sido atropelada. Eu orei por ela, ela veio para frente com ferro e saiu de lá com ferro. Quando foi no outro dia que ela foi para a aula, já foi sem ferro, aqueles ferros tudo. Ela voltou no hospital, não estava sentindo mais nada. Os médicos foram tirar o ferro e ela chegou na aula sem nada. Primeira coisa que ela fez foi dar o testemunho. O que é isso? Uma obra nova, Deus operando poder. E aí começou a se espalhar, e aconteceu esse fato dessa família aí, e aí da Pituba para lá, da Pituba, Boca do Rio. E quando eles chegaram lá, que disseram que eram católicos, eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, meu filho está olhando para você, mas está vendo a parede. Eu nem sei o que é isso de doença. Aí eu disse, como é, jovem? Ele disse, eu estou olhando para o senhor, mas estou vendo ali, estou vendo a parede. E na hora eu gelei. Eu digo, vixe, que negócio grave para eu orar. Aí na hora que eu gelei, veio aquela palavra. Eu não disse que seriam curados, independentemente da fé deles, porque eu sabia que eles não eram nascidos de novo. E na hora eu botei a mão no olho daquela criança. Quando eu acabei de orar por ele, ele disse, eu estou lhe vendo. Estava vendo retamente. Queridos, só para encerrar, essa semana foi tão gloriosa lá em Salvador, que eu estava saindo para pregar e vi aquela palavra do hidrópido, de hidropisia. Hidropisia é água no corpo. E quando eu estava saindo, fui para esse texto na Bíblia e eu fui pesquisar o que era isso. Hidropisia, eu não sabia, fui para o dicionário antes de ir. Naquela época não tinha internet, eu peguei um dicionário, pedi a irmã Vânia e olhei hidropisia, disse hidropisia é excesso de água no corpo. Quando eu estou lá, chega um homem, sentou até na frente, nesse dia do módulo, bem fortão, cheio de fui lá de andar, eu disse, o que é que o senhor tem? Ele disse, eu tenho água no corpo. Eu disse, é hidropisia? Ele disse, hidropisia. Eu tinha em casa acabado de inventar esse texto. Aí você vê como Deus prepara tudo. Quando eu orei por esse homem, foi impressionante a maneira como a roupa dele ficou folgada no corpo. A calça dele ficou folgada. Ele foi curado instantaneamente da hidropisia. Fossem uns momentos que eu vi Deus operar poderosamente, foi nesse período do início da igreja em Salvador. Amém, queridos? Você pode ficar em pé, vocês foram abençoados. Domingo, eu creio que eu vou encerrar ministrando a respeito do poder do nome de Jesus. Tem um capítulo desse livro, 7 coisas que deve saber sobre cura divina, que eu não dei. Eu creio que eu vou dar domingo e vou falar sobre o nome de Jesus. Esse livro ele é maravilhoso. Esse livro é um livro que você tem em casa, você lê, porque ele fala da visão de cura em nosso ministério. Amém? Então ele fala sobre, veja, é desejo de Deus curar você. Capítulo 2, a doença vem de Satanás, aquilo que eu ministrei mais ou menos. A cura é provida no Novo Testamento, métodos pelos quais a cura pode ser obtida. Capítulo 5, entenda a diferença, eu falei hoje. Capítulo 6, a cura não é sempre instantânea. E capítulo 7, a cura pode ser perdida. É muito importante, querido, ministrar que a cura pode ser perdida. É como eu falei no primeiro dia de aula, né? O E.W. Kenyon diz que a doença é no reino espiritual e a enfermidade é a manifestação da doença no corpo físico. Então,
o câncer está no reino espiritual. Ele nunca vai desaparecer até Jesus voltar. Mas o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer no útero, o câncer na tireoide, é um espírito de enfermidade e atua no corpo. Então, eu falei sobre como ele atua no corpo. Então, como é importante você saber que se uma pessoa for curada de uma enfermidade, do espírito de câncer, a Bíblia fala lá em Mateus 14:43, que o espírito maligno, quando sai de uma pessoa, ele fica procurando lugares onde ele possa entrar. Quando ele vê aquela pessoa desocupada, varrida e adornada, o que é desocupada? Sem espírito. O que é varrida? Sem palavras, sem nada. O que é adornada? A roupa. O diabo lhe conhece pela maneira como você veste. Se ele, uma roupa que você bota, a maneira como você se arruma, ele já sabe como está a sua vida espiritual. Se você usa uma roupa decotada, começa a olhar no espelho, começa a ver se está aparecendo alguma coisa, o diabo já sabe como é que você está. Ele lança algo na sua mente. Se você não responder o que ele lança, ele não sabe como você está, mas de acordo com as suas reações, ele conhece como está a sua vida espiritual. Então, quando ele encontrou aquela vida vazia, adornada e desocupada, varrida, ele chama 7 demônios, e a situação daquela pessoa é pior do que antes. Se ela antes tinha só câncer de próstata, vai ter agora câncer de fígado, câncer de reto, vem vários espíritos. A doença continua lá, o espírito maligno continua no reino espiritual, esperando voltar para aquele corpo. Por isso que é importante você se manter reto e íntegro diante de Deus. Você está com o Espírito Santo, que ele tem o poder de manter o seu corpo sarado. Eu não sei se eu contei aqui, mas vou encerrar com esse testemunho. Eu fui orar por uma senhora lá no Jacintinho. Ela tinha câncer e na tireoide. Foi até Devassi que pediu para orar por ela. Esperamos ela chegar na Santa Casa. Ela foi tomar morfina. Quando ela chegou, que eu orei por ela, querido, até eu me assustei, porque era do tamanho de uma azeitona, um caroço na tireoide, e o outro mais ou menos do tamanho de um caroço da azeitona. Quando eu botei a mão que eu orei, sumiu na hora. Aquela mulher, quando ela olhou com o marido, com a filha, ela começou a chorar, e o marido se entregou a Jesus, ela se ajoelhou, disse que estava se entregando também. Até então não tinha visto ainda nada. Deus tinha me preservado. Quando eu estou saindo da casa dela, eu vi uma estátua do Padre Cícero, grandão, do lado da cama dele. E eu disse: por que essa estátua, senhora? Ele disse: não, esse padrinho foi da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, e agora é meu. Meu Padre Cícero ninguém tira daí. Ele que me protege, ele que me guarda, ele que me cura. Ou seja, ela dividindo a glória de Deus com outro. E Deus não admite isso, querido. É questão de princípio. 6 meses depois, eu fui procurado para orar por ela de novo. Em vez de estar só na tireoide, já estava no útero, no ovário. O câncer voltou de uma forma mais agressiva. E aquela senhora não durou 15 dias. Então, tem que se ter cuidado e ter essa convicção de que a cura, ela só permanece se você continuar firme diante de Deus. Você vai dizer: isso é uma sentença? Não. Tem coisas que a gente não explica, né? Tem coisas que tem irmão nosso que a gente sabe que anda reto no Senhor e acontece de adoecer. Isso aí eu não sei explicar, mas o que eu vejo na minha prática, o que eu vejo na minha experiência, é que pessoas que são curadas, que não têm o Senhor, elas perdem a cura pelo fato de não levar uma vida reta diante de Deus. Amém? Aleluia. Tem alguém com alguma doença, alguma enfermidade, quer que eu ore? Se tiver, vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vocês duas, alguma problema de coluna? Coluna, Lúcia? Que veio do meu coração, coluna. Vocês têm problema de dores no pescoço? Não? Quem está aí, que está com problema de dores no pescoço,
Palavra de conhecimento me veio agora, a ponto de às vezes travar o pescoço. Você dá uma dor. Você, querido? Não? Amém. Isso foi o que foi ensinado hoje. Uma iniciativa de Deus, né? Para alcançar as pessoas. O Iverson é um homem de fé. Eu sei que ele confessa e sei que ele crê. E ele não veio antes porque ele estava crendo naquilo que ele confessa. A melhor forma de a gente ser curado é a gente crer na palavra. Mas quando o Senhor falou, é porque Deus quer o alcançar. Através de quê? De uma unção que vai ser depositada quando eu impuser as mãos sobre ele. Chama ponto de contato e ponto de transmissão. A unção despedaça todo jugo. Tem alguém aqui com problema no sangue, aqui na frente? No sangue, alguém? A senhora é sangue? É? Sangue, é? Foi ver o sangue. Certo, vê o sangue aqui do meu espírito. Tem mais alguém aí atrás com problema de sangue ou só ela? Isso, ela veio à frente pela fé, ela tomou iniciativa, mas Deus quis alcançá-la, falando sangue aqui no meu espírito, amém? Vou orar por vocês três, porque Deus vai tocar, a fé de vocês vai se unir com o poder curador de Deus e o milagre vai acontecer, amém? Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi ministrada. Obrigado porque a Tua palavra ela é poderosa. Há poder no nome de Jesus Cristo, Pai. Esse nome tem poder, como foi pregado aqui. Esse nome é cura. Esse nome liberta os cativos. Esse nome, Pai, tem poder sobre todo tipo de doenças e enfermidades, sobre espíritos malignos. Então, Pai, quando eu impuser as mãos deles, poder de Deus vai tocar neles e a fé que está neles será ativada. E eu declaro se manifestando a cura em nome de Jesus.